Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar.
de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Amém, meus irmãos. Vamos colocar de pé, iniciar mais um culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de orar, eu queria deixar um versículo para a gente orar em cima desse versículo também. Eu creio que, assim como falou comigo nessa manhã, no meu devocional com Deus, eu creio que vai falar com os irmãos também. Está lá em Salmos 92, o verso 5. Diz o seguinte, ó. Senhor Deus, o salmista falando para o Senhor, Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. O que eu extraí desse versículo? Que muitas vezes nós ficamos pensando nas coisas ruins da vida. E a nossa meditação muitas vezes é, ai meu Deus, é muito assassinato, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, ai meu Deus, fulano falou assim comigo. E a gente vai nas coisas ruins, e toda vez que a gente pensa em coisas ruins, parece que a gente atrai isso, né? E esse salmo me trouxe a lembrança das bênçãos que Deus já me deu. E aí quando a gente louva ao Senhor e fala assim, Senhor, obrigado pelos teus poderosos feitos que me tornam feliz. A gente começa a meditar em coisas boas. A gente começa a agradecer pelas bênçãos que Deus fez nas nossas vidas. E a gente se torna feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que me fazes. E muitas vezes nós ficamos tristes pelas coisas que não acontecem. Mas nós deveríamos cantar de alegria por tudo poderoso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então pega esse versículo, que a gente possa iniciar uma oração e você já possa estar lembrando aí das coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida até aqui, das coisas maravilhosas que Ele há de fazer. Eu creio que ainda tem muitas bênçãos do Senhor para todos nós, que você possa meditar nisso e levar para sua casa isso, esse início de culto maravilhoso e poderoso. Senhor, nós queremos se alegrar, meu Pai, em tudo de bom que o Senhor já tem feito por nós. Pai, nós queremos te render graça, o nosso prazer, Senhor, é estar diante do Senhor, te louvar, te engrandecer. Queremos te agradecer, meu Deus, por estarmos aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, ter essa oportunidade e não tem, e muitas vezes reclamamos por não ter talvez o que vestir, não ter, Pai, um calçado, mas quantas pessoas não têm sequer um calçado, Senhor, para colocar nos pés? E eu quero te render graça por, Senhor, sempre suprir as nossas necessidades, por esses feitos maravilhosos que me alegram e alegram o meu coração, Pai, que nessa noite nós possamos descansar no Senhor
Senhor, se alegrar no Senhor, te louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome, Jesus. Toma nas tuas mãos este culto, é tudo para a tua honra, é tudo para a tua glória. Senhor, que chuvas de bênção desça sobre este lugar, meu Deus. E aqueles que estiverem de coração aberto para receber, Pai, possa tomar a tua vitória e sair daqui, Senhor, com ela nas mãos e dar graças a Deus por mais uma vez o Senhor ter atendido as nossas orações. Obrigado, Jesus. Toma nas tuas mãos este culto, é tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se alegrem no Senhor e lembre-se das bênçãos que já foram dadas para cada um de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Engrandecemos o teu santo nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus. Em verdade, Aleluia. te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Aleluia. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra ti, Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em verdade, bendizemos o teu santo nome, Jesus. te adoramos, Tu és o único, tu és o único. te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Nosso prazer é te adorar, Jesus. Toda honra e toda glória a ti, Jesus. Toda honra e toda glória a ti, Jesus. Seja exaltado, Deus. Nós te adoramos, nós adoramos te adorar, Jesus. Nós adoramos te adorar, Senhor. Aleluia. Toda honra a ti, Pai. Você pode declarar com a gente assim, ó. A honra, a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. a honra é pro Senhor. A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei a honra é pro Senhor. Aleluia. A honra, a glória, a força, tudo pro Senhor. e o Toda honra a ti, poder ao Jesus. Rei Jesus. e o louvor ao Rei Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor, temor não há. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer, Jesus. Eu posso Nós cremos, crer Jesus, na tua promessa de vida eterna, Jesus. Nós cremos numa promessa que herdaremos a terra santa, Jesus. Nós cremos, Senhor, que a Nova Jerusalém já é nossa, Deus, aleluia. Plantaremos os nossos pés naquele lugar. Nós acreditamos, Senhor, na tua presença, no nosso presente. Nós acreditamos no Senhor, Pai. Aleluia. Aleluia. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia. Oh, Jesus, nós te rendemos graça, Pai. Nós te adoramos.
Bendizemos o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Toda honra ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento na tua presença. Amém, glória a Deus. Graça e paz a todos, amém. Você é muito amado pelo Senhor. Quantos conseguem compreender o grande amor de Deus? Então eu quero fazer uma oração com você nessa noite, mas não uma oração qualquer, uma oração de filho de Deus. Quantos são filhos de Deus, amados? Então você vai orar ao Senhor, dizendo: Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por este momento com os meus irmãos. Comece a agradecer. Obrigado, Senhor, pela estrutura, pela igreja. Obrigado, Senhor, pelo ministério de louvor. Nós te damos graça pelo nosso ministério infantil. Obrigado, Senhor, porque existem irmãos buscando ao Senhor e nós estamos aqui buscando ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, pelo dia, por ter me dado fôlego de vida, pela saúde. Estarmos aqui, Senhor, para nós é motivo de muita alegria ouvir a Tua palavra, entoar louvores e cânticos a Ti, Senhor. Porque o Senhor vive, nós também viveremos e vivemos para todos sempre. Tudo aquilo que a promessa foi destinada e foi entregue para o Teu Filho amado Jesus, nós tomamos posse em cumprimento, Senhor, ó Deus, da cruz do Calvário. Nós somos felizes, bem-aventurados, libertos, salvos, remidos de todo o pecado. Senhor Jesus, nessa noite, ó Deus, fala em particular com o Teu filho, com a Tua filha que saiu de casa. Ó Deus, que o Senhor fale com cada um, Deus, de maneira particular e íntima. É o que nós te pedimos. Ó Deus, nós, estamos ansiosos para que o Senhor venha e complete a alegria do nosso coração. Sabemos que há lugares, há lacunas, há espaços exclusivos que é só o Senhor para preencher em nossas vidas. Não é as coisas materiais, não é a nossa família, mas é o Senhor. Apesar de tudo isso ser bom demais na nossa vida, a nossa alegria é plena quando o Senhor se faz presente no nosso meio. Por isso és bem-vindo, Espírito Santo. Comece a dizer para Ele: és bem-vindo aqui, Espírito de Deus, Espírito Santo. És bem-vindo neste lugar, Senhor. És bem-vindo no meu coração, Senhor. Espírito Santo, comece a pedir um pouco dele com os seus olhos fechados. Comece a falar: Senhor, enche o meu coração. Tivemos um culto domingo. Alguns tiveram célula, outros não. Tivemos oração terça, mas talvez alguns de domingo para cá não tiveram ainda um contato íntimo contigo. Mas nessa noite nós estamos aqui para, Senhor, nos aproximarmos mais. Eu não sei se tem alguém conosco na live. Que o Senhor também toque no coração desses irmãos. Mas que eles fiquem, ó Deus, aguçados, Senhor, para estar aqui. Que paguem o preço para estar aqui presente, porque melhor lugar não há. Melhor lugar não há, Jesus. Comece a dizer: melhor lugar não há, Senhor, do que na Tua presença, Deus. Melhor lugar não há. Oh, nemanabaxuê, nemanamastendalá. Não importa, Senhor, não importa o que eu faça, Deus, o Senhor, ó Deus, o Senhor já está neste lugar. Nós podemos sentir, Jesus. Quando desci do carro, Senhor, já podia sentir a atmosfera deste lugar, Senhor. Atmosfera de unção, atmosfera da presença, atmosfera de alegria, atmosfera de cura, atmosfera de fé, Jesus. Oh, Espírito Santo, deixa Ele mudar o ambiente do teu coração, irmão. Pede para Ele mudar. Fala: Senhor, muda o ambiente, muda aqui dentro. Fala para Ele: muda aqui dentro, Senhor. Fala você e Ele: muda aqui dentro. Porque se aqui eu for mudado, do lado de fora as coisas serão também. Só uma questão de tempo. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Que você possa dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Glorificar o nome dele. Amém? Aleluia. Nós vamos, pode acender as luzes, amém? Vou pedir para você sentar por um instante, mas eu só quero saber quem está conosco pela primeira vez. Temos alguém pela primeira vez no chat? Se tiver alguém na live pela primeira vez. Aqui na igreja, sua irmã, primeira já é recorrente. Segunda, glória a Deus. Segunda vez, né? A irmã da Dani está aqui conosco. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dela, amém? Glória a Deus. Maravilha. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Fique à vontade. Nós vamos ofertar ao Senhor. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo, capítulo 8 e 9. Eu até recomendo os irmãos lerem esses dois capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e 9. Porque ali justamente está falando de prosperidade. Está falando de alegria. Percebendo que eu estou um pouco rouco, agora que eu percebi. Mas não vai atrapalhar o culto. Ali está falando, justamente, Paulo está falando sobre prosperidade. E no versículo 9 e 6 ele fala, cada um contribua. Calma aí um pouquinho. Deixa eu abrir aqui, vou passar a referência certa para vocês. Neste capítulo, Paulo justamente está falando para que os irmãos ofertem com alegria. Deem com alegria. Não por pesar, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém, irmãos? O que é dar com alegria para o Senhor? No seu ponto de vista. Pensa um pouquinho aí. No seu ponto de vista. Amém, colocou. 9:7. Cada um contribua conforme determinou em seu coração o que tem determinado. Não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? O Senhor, o que é dar com alegria, irmãos? É dar com um propósito. Porque a maior alegria é quando nós cooperamos em algo que tem um propósito. Algo que realmente traz sentido para nós. Amém? Entregar por entregar, dar por simplesmente, né? Por isso que nós vamos para o encontro, agora dia 8, 9, 10 de março. E investir no encontro para nós é alegria. Por quê? Porque tem um propósito. Nós vamos voltar e nos dias, uma semana depois do encontro, nós vamos batizar muitas almas aqui que serão salvas. Então traz muita alegria para nós. Ofertar com alegria é ofertar com propósito. E a palavra de Deus está dizendo que o Senhor, Ele ama quem dá com propósito, quem investe com propósito. Quem tem um coração, às vezes tem uma empresa, e a empresa dele tem um propósito. E o propósito maior é salvar vidas, é alcançar almas, é edificar uma igreja de vencedores. Amém, meus irmãos? É poder ajudar os necessitados. Você sabe que há níveis, já falei isso para a igreja, há níveis de prosperidade. O primeiro é suprimento das necessidades. Isso é garantido. Deus vai suprir a vestimenta, a bebida, a comida. Mas segundo nível é poder ofertar. É o segundo nível de quem é próspero. Você é próspero, amém? Quantos são prósperos aqui? O segundo nível é você ofertar, é você abençoar com alegria o propósito de Deus. Em terceiro lugar, é ajudar. Por isso que nós nunca falamos para os irmãos aqui, irmão, em vez de você dizimar, em vez de você ofertar, ajude só no projeto social, não. O Hamilton ele tem um critério sobre isso. Nós, como Igreja Batista Vida Plena, e o Hamilton, que é líder do projeto social, nós temos um critério. Nós ofertamos, nós somos dizimistas fiéis na casa de Deus. Nós abençoamos o Pedras Vivas, que é para a compra do imóvel. Cada coisa no seu devido lugar. Deus tem as coisas tudo no seu devido lugar. E também, como um terceiro nível, como Deus ele nos supre abundantemente. Num terceiro nível, nós abençoamos o projeto social, que entrega a cesta básica, tem 8 a 10 famílias cadastradas. Nós fazemos uma vez por mês saída do café da manhã aqui na igreja. E nós também abençoamos o encontro, mas sem deixar de ofertar, sem deixar de dizimar, sem deixar do Pedras Vivas. Porque são coisas diferentes, irmãos. E aí sabe o que acontece? Deus vê que você tem propósito e contribui segundo o coração de Deus. Aí Ele te abençoa mais, aí você chega num quarto nível. Qual é o quarto nível de prosperidade que Deus quer que você viva? Realização dos seus desejos, dos seus sonhos. Quantos têm sonhos aqui? Quantos têm desejos aqui? O pastor iniciou esse ano, falou, esse ano nós vamos fazer pelo menos 3 a 4 viagens. Eu falei, meu Deus. E aí eu falei para ela, tudo bem, mas eu não vou trabalhar mais por isso.
Deus vai ter que nos abençoar, porque eu não vou aguentar. Porque eu tenho que trabalhar para o Senhor. Mas eu não posso perder, você não pode deixar o diabo roubar o tempo, irmãos. O que acontece? Às vezes a gente quer ganhar muito, deixa de vir para a igreja, perde o melhor. A pastora sabe, quando eu vou ministrar, eu deixo as outras coisas de lado, é 3, 4 horas para criar uma ministração. E eu sou feliz por isso, irmãos. Amém? Que Deus fala comigo. Então pega a sua oferta, você pode fazer por Pix, aí tem a chave na cadeira, tem no envelope, a chave Pix, igrejabvplena@gmail. Se você coloca na descrição do Pix, se é dízimo, oferta. Nós temos um WhatsApp, que é da tesouraria, você pode enviar os seus comprovantes para lá, para que a tesouraria possa remanejar isso bem. Se você tem um anseio, fala assim, Deus tem me abençoado, quer salvar uma vida? Eu quero... tem pessoas que são tão abençoadas que ela dizima, ela oferta, ela faz parte do Pedras Vivas, ela abençoa o projeto social. Eu conheço pessoas aqui nessa igreja assim. A vida dela é suprida, ela viaja, passeia, ela ou ele, tá? Vamos fazer aí, não quero revelar quem é. E ainda, muitas vezes ela fala assim, essa pessoa fala, eu vou abençoar a vida para o encontro. Ela paga alguém para ir para o encontro. Amém? E tem pessoas que ainda fazem assim, vai ter algum projeto musical, que nós vamos ter aí projeto de aula de canto, tem algumas pessoas que não podem pagar. Projeto musical de aula de instrumento, eu quero abençoar um aluno, eu vou ajudar. É um ano, pastor, dá resultado? Dá. Porque hoje nós temos o Pedro tocando aí, a família está muito feliz, porque ele faz parte do louvor. Hoje ele não está devido à escola, ao estudo, ele estuda, né? Mas eu quero te dar a oportunidade de você abençoar o reino de Deus. Existem múltiplas formas, mas não inverta a ordem. Seja criterioso, oferte. Ofertou? Ofertou. Deus tem abençoado? Tem. Seja um dizimista. Sabe? Deus vai proteger a tua casa, você sendo dizimista. Deus está abençoando mais, pastor. Abençoe os nossos projetos. Encontro com Deus, projeto social. Mas tem mais? Tem. Abençoa Pedras Vivas. Por que não? Você vai ver logo, logo a igreja construída. E você vai falar, eu faço parte desse projeto. E aí vai, irmãos. Tem muito para a gente fazer, amém? Mas tem muito mais o Senhor para nos dar. E eu creio que Ele é gracioso e bondoso. Quantos crê? Então pega a sua oferta, fique de pé, em nome de Jesus. Contribua segundo propôs no seu coração, não com pesar, mas com alegria, pois Deus ama o que dá com alegria. Existem vários níveis. Se enquadre em um deles. Fala assim, olha, hoje eu vou, esse mês eu vou até esse nível. Mês que vem, faça um desafio. Chegou um dizimista, eu vou para Pedras Vivas agora. Agora eu vou abençoar o projeto social, mas sem deixar, são degraus, irmão, são níveis de fé. Amém? São níveis de fé. Sabe o que acontece? Deus sempre nos supre e nos devolve tudo aquilo que nós entregamos para Ele. Então vamos orar. Você que está em casa também vai ofertar ao Senhor. Não apelo aqui, porque Deus tem guardado, tem cuidado, tem dado conforto para nós. Um som maravilhoso, graças a Deus. Eu estou feliz, irmão. Você é tão feliz, irmão. Você é tão amado. Levante sua oferta. Levante uma das suas mãos e comece a orar. Fala, Pai, eu sou tão feliz, sou tão amado. Pai, eu sou tão... Deus, eu sou tão generoso também, Senhor, porque o Senhor tem sido tão generoso comigo. Deus, pessoas talvez levam tanto tempo para conquistar. Senhor, para aqueles que são seus... E o Senhor encurta o tempo, o Senhor trabalha. Deus, eu oro por essa igreja, Senhor. Eu oro, Senhor, para os teus filhos, Senhor. Eu oro para que a abundância, para que a bênção seja derramada sobre a igreja do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha abençoar cada família, cada projeto, os nossos sonhos, Senhor. Deus, que venhamos sempre crescer, Jesus, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Pai, dá-me condições. Peça para Ele, irmão, dá-me condição, Senhor, para ser participante dessa obra. Deus, me dá, porque isso traz tanta alegria no meu coração. Diga, isso traz muita alegria, traz alegria no meu coração, Pai. Deus, contempla, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ofertar louvando ao Senhor. Amém? Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração.
Santo, 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 quero te ver. Tu és santo, Deus. Santo, 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 tu és santo, 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 tu és santo, Deus. Santo, 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 quero te ver. Tu és santo, 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 tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Aleluia. Quantos querem ver o Senhor? Gostei do louvor, gostei do hino da oferta. Gostei da minha época, né? Minha época, muito bom. E, inclusive, a mensagem tem a ver com isso. Quanto mais queremos ver o Senhor, ou quanto mais olhamos para o Senhor, mais somos salvos. Às vezes, alguns pensam que ser salvo é apenas o estado da pessoa que estava perdida e ela encontrou os caminhos do Senhor e está salvo. Beleza. Mas a salvação, a palavra de Deus diz que ela acontece, mas ela também é contínua. Quantos já ouviram falar de salvação contínua? Existe uma salvação contínua. Há uma salvação acontecendo todo dia conosco. Há uma salvação acontecendo todo dia com você. E talvez você não saiba ou não tenha visto. Talvez você não está contemplando essa salvação também. Meu Deus, quando eu vejo pessoas que não estão contemplando a salvação. Por que de contemplar? Porque realmente nós queremos ver essa salvação. Amém, meus irmãos? Queremos ver. Queremos poder não só sentir, não ser só um arrepio, mas querer ver, querer participar. Quantos querem ser participantes dessa salvação? Então abra sua Bíblia. Antes disso, tem como nós passar o vídeo do encontro? Nós vamos passar o vídeo do encontro. Eu quero falar para você, não posso esquecer do encontro. Nós vamos ter encontro com Deus dias 8, 9 e 10. Sábado tem reunião. Terceira reunião do encontro. É uma reunião muito importante essa terceira reunião. Como todas, mas é uma terceira reunião. Se você ainda não foi, vá para o encontro. Não perca o encontro com Deus. Leve o maior número de pessoas que você possa levar. Quando eu cheguei na Igreja Batista Vida Plena, em 2010, certo líder disse assim para mim, da igreja. Falou, sabe o que é o encontro com Deus? Uma viagem, uma estrada, onde muitos carros estão indo. E, de repente, você se depara com um abismo. Caiu uma ponte, quando você já viram aquelas serras da Anchieta de Imigrantes, uma ponte daquela caiu, e os carros vêm vindo em alta velocidade. E você conseguiu ver em tempo de não se precipitar com o seu carro, com a sua família, e morrer todo mundo ali. E ele contando isso para mim, eu muito atento com ele. E aí ele falou, o encontro com Deus é isso. Eu falei, mas não estou entendendo nada desse encontro com Deus. Aí ele falou, aí você, nessa condição,
Você sai de dentro do carro imediatamente, começa a colocar galhos na rua, começa a colocar o triângulo, começa a fazer fogo, começa a fazer fumaça, mandando os outros carros pararem. Porque eles também vão cair dentro do abismo, se eles não pararem em tempo como você parou. Aí eu fiquei pensativo, não entendi nada. E ele falou para mim, outrora estávamos assim, prestes a cair, caindo num precipício. Na verdade, a palavra de Deus diz que estávamos mortos. Mas você abriu os olhos e foi para o encontro. Foi o que aconteceu comigo, em 2010. Agora, nós acendemos fogo na estrada para que muitos não venham cair no abismo da morte, no precipício da perdição. Então, o encontro com Deus para a equipe é isso, a equipe do encontro. Você está sinalizando, você está levantando, pondo barreiras para que as pessoas não caiam, porque a morte está lá. A ponte está, o abismo está lá, é certo. Mas você, como o Senhor te levantou, Ele quer que você ilumine o caminho das pessoas. E aí Cristo se fez ponte. Aonde havia uma morte, um abismo, Ele nos ligou de um ponto ao outro. Não vamos mais para a morte, mas vamos para a vida com Ele. Amém? E eu quero que você assista o vídeo do encontro. E o encontro é muito isso, salvação contínua. Uma salvação imediata, mas contínua também. Esse vídeo foi feito com muito carinho pelo nosso Ministério de Mídias da igreja. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos ter um encontro com Deus. Convide sem medo, irmão. Você vai ver, as pessoas vão ser convertidas, porque é vontade do Senhor converter. Eu quero dizer para você que muitas vezes as pessoas estão angustiadas. E é tão interessante que Deus me apresentou uma pessoa como o papel que o Murilo está fazendo ali. E eu fui falar de Jesus para ela hoje, duro o coração, não entrou. Fiquei meio assim que decepcionado. A pessoa está vivendo um martírio. Não quer tentar a chance de mudar de história, de vida. Mas nós não desistimos, né? Amém? Deixei uma indagação para ele. Mas Deus tem o controle, Ele está agindo. Aí nós oramos e o Espírito Santo que vai fazer a parte dele. Eu quero fazer uma oração, nós vamos fazer a leitura de João capítulo 3, versículo 14. Se você quiser abrir, abre primeiro, João 3, 14. E aí nós vamos fazer uma oração com a Bíblia aberta. Eita, será que tem algum mistério a Bíblia aberta? Não, nós vamos só fazer uma oração antes de nós entrarmos propriamente na palavra. Eu venho falando uma série de mensagens, né, mês de janeiro, mês de fevereiro, né, sobre a nossa identidade. E o maior problema para nós é nos apropriarmos daquilo que Cristo já nos entregou, né? Então, a nossa pregação tem que girar em torno disso. Evangelho, boas novas,
a mensagem da cruz de Cristo. Então, antes de nós lermos João 3,14, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, nessa noite, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, me usa, fala, Senhor, da maneira em que o Senhor quiser me usar, possa me usar, fala aos corações dos nossos irmãos, repreenda desde já toda cansaço, todo sono excessivo, exagerado, toda preocupação com as coisas da vida, que o nosso espírito agora possa crescer na Tua presença, se encher do Senhor, é o que nós te pedimos, porque vamos viver isso com as verdades da Tua palavra, as verdades bíblicas. Assim nós agradecemos e pedimos, Senhor, a Tua presença através do Espírito Santo. Amém? João 3,14 diz assim: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Pode sentar. Esse é o texto base da mensagem, para nós começarmos só desfrutar um pouco. Esse contexto de João capítulo 3, muito conhecido. Nicodemos vai até Jesus. João relata esse texto. Nicodemos, que dizia ser muito conhecedor, mas não conhecia das coisas básicas do Evangelho. E aí Jesus começa a falar e chega com ele acerca de nascer de novo da água e do Espírito. Então, há uma salvação que acontece no princípio e há uma salvação que é contínua para todo aquele que crê. Amém? Quantos estão comigo? No versículo 14, então, diz assim, que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Vamos ler em Números capítulo 21, vamos saber o que aconteceu, por que Moisés levantou essa serpente no deserto, para a gente poder entender Cristo. Sempre no Antigo Testamento, nós olhamos com a lupa ou com a imagem do novo sobre o velho, né? Não vivemos mais a antiga, mas a base é o Antigo Testamento. Uma base é uma estrutura onde aponta. Então nós temos que olhar com o olhar do novo. Por isso que eu li uma referência do novo, João, já é Novo Testamento, e estou lendo uma referência do Antigo Testamento. Não velho, que velho dá aquela intenção de que se perdeu, né? Mas é o Antigo Testamento, é uma antiga aliança. Números 21. Números capítulo 21, versículo 4. Nós vamos ler até o versículo 9. O povo de Israel, no fim do caminho do Egito, saindo do Egito no deserto, Deus prometeu algo para o povo de Israel. Uma terra que mana leite e mel. Leite é interessante, porque é algo, os dois são de fêmea. Um dia desses eu vou falar sobre leite e mel, que tem uma informação muito bacana para passar para a igreja. Mas Deus tinha uma promessa e estava levando o povo. Mas o povo murmurava. Quantos sabem que o povo rodou 40 anos? Aqui estava no fim dos 40 anos. Números 21 conta esse período aí, onde o povo estaciona, está já olhando a promessa. Às vezes nós, como cristãos, olhamos a promessa, mas algumas coisas não nos deixam entrar nela. Números 21, 4 diz assim: partiram eles, que é o povo de Israel, do Monte Or. Ali estava Arão, Arão ficou no monte, que era o sacerdote. Moisés estava vindo com Eleazar, filho de Arão. Já estavam caminhando, era o substituto do sacerdote Arão. Que Arão, ele morreu naquele monte, no Monte Or. E por que ele morreu? Vamos entender um pouquinho o contexto antes de fazer a leitura. Nos capítulos 19 e 20, fala que o povo não tinha água, Deus deu uma ordem e disse para Moisés que Moisés falasse com a rocha. Moisés não falou, mas Moisés feriu, bateu na rocha. E a rocha ali representava Cristo. E não só ele bateu com consentimento do sacerdote, que era Arão. Eles bateram na rocha. E a rocha verteu água. Mas só que custou a vida de Arão. E também a promessa de Deus não se cumpriu na vida de Moisés. Arão, então, Deus dá uma instrução para Moisés, fala: Moisés, sobe no Monte Or, e ali leva Eleazar, tira as vestes sacerdotais de Arão, coloca em Eleazar, porque Arão a história de Arão termina por ali. Engraçado que ele não pôde morrer com as vestes sacerdotais. É como nós com as vestes de Cristo. Não vamos morrer mais. Somos eternos. Quantos sabem que são eternos aqui? Não vai morrer, irmão. Mas Arão então ficou ali no monte, morreu naquele Monte Or.
E aí começa a partida, a peregrinação. Mas eles tinham ferido a rocha, havia um problema muito grande no povo, porque o povo estava murmurando, amém? O povo saiu do Egito já há 40 anos, Deus suprindo, Deus água, o maná. Vamos ler um pouquinho para nós entendermos. Números, capítulo 21, versículo 4. Partiram eles então do Monte Or, que eu acabei de contar para vocês o contexto, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, os edomitas. Os edomitas, como os moabitas, eram dois povos que vieram do incesto de Ló com as suas duas filhas. Então se formaram dois povos inimigos de Israel. Então eles tinham que passar por Edom. Vamos continuar a leitura. Mas o povo ficou impaciente no caminho. No versículo 5 diz assim: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, mais uma vez, eles tinham reclamado, fez Moisés ferir a rocha. Por isso, cuidado, líderes, não infame com o barulho do povo. Fiquem em paz, orem a Deus, peçam e Ele vos dará. Amém? E eles então inflamaram Moisés. Nós vamos continuar a leitura, fica com a sua Bíblia aberta aí. E Moisés então feriu a rocha. E aqui novamente, dias depois, eles passando por Edom, com medo dos edomitas, então eles falam assim: por que, olha o discurso, não nos tiraram do Egito? Ou por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável, que era o pão, que era o maná do céu. Então o Senhor enviou serpentes, olha que interessante, venenosas, que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor, por causa das serpentes que estavam ali matando as pessoas. Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ora, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quando for mordido, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze, colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? Então, como tema dessa mensagem, irmãos, você precisa crer nas coisas espirituais, sabe? Eu escolhi como tema: onde deve estar o nosso olhar? Onde deve estar o nosso olhar? Nós lemos lá em João 3,14, que o texto base, né? Ele diz que, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Para o quê? Para curar, trazer cura, trazer salvação àqueles que estavam morrendo. Né? Deus permitiu as serpentes no meio do povo para que o povo parasse de reclamar, mas as serpentes estavam trazendo morte. Interessante, irmãos, que no texto base de João, que nós lemos no início, relata que o Senhor Jesus ele seria levantado na cruz, do mesmo modo que Moisés levantou essa serpente lá no deserto, uma serpente de bronze. Assim, quando lemos a narração do livro de Números, devemos ver o Senhor como Cristo ali. Ali já era Deus apontando Cristo para que todo aquele que nele olhasse, cresce, seria salvo. Nós vamos ler essa referência. Então, muitas vezes, o que são serpentes na nossa vida? Né? Lembre-se que antes de você ser essa pessoa que eu estou vendo, antes de você me ver, essa pessoa, você é um ser espiritual, sabia? Você é um ser espiritual. Então, muitas vezes, serpentes têm vindo no nosso meio, no nosso convívio. Muitas vezes, serpentes têm vindo e têm nos atacado nas finanças, às vezes no casamento, quando a pessoa é casada, às vezes na mente do jovem, às vezes na mente da moça, e até produzindo enfermidades em nós. E às vezes são serpentes, por quê? Aqui as serpentes vieram porque o povo murmurava, porque o povo reclamava. Esses dias a pastora Val ministrou sobre isso aqui. O povo murmurava. E a solução de Deus para o povo naquele dia é a mesma de hoje. Uma serpente foi levantada numa haste, e aquele que olhasse era curado. Amém? Quantos querem ser curados nessa noite? Quantos querem viver libertação? Precisa mudar o olhar. Você está olhando muitas coisas. Você está olhando muitas dificuldades. Você está olhando muito o seu chefe.
Você está olhando muito a sua conta, o seu saldo. Clica lá naquele olhinho, você está olhando muito aquilo. E você está murmurando. Você está olhando muito suas condições. Às vezes está olhando muito a sua casa. Às vezes você está olhando e olhando como o povo estava olhando e desprezando ainda. Né? Olhando, não dando graça. Porque a máxima, um princípio muito importante na palavra de Deus, que quando você olha e você tem algo, você almeja algo melhor, você tem que dar graças por aquilo que você já tem. Sabia? Isso é uma máxima, isso é um princípio. Mas quando nós olhamos e falamos, que microfone ruim, poderia ser um outro microfone. E aí nós perdemos, além de não ganharmos outro, perdemos esse. Mas o Senhor, glória a Deus, está funcionando, nós vamos fazer o melhor com esse. Te dou graças, daqui a pouco vem o melhor. E no mundo espiritual é assim que acontece. Mas o povo de Israel estava perdendo, estava no deserto, sofrendo. E fala a verdade, acontece isso muito conosco hoje. Nós deixamos de olhar ao que nós devemos olhar de verdade. Então, quando o povo estava sendo mordido por aquelas serpentes, o povo chegou até Moisés e falou assim: nós pecamos contra você, Moisés, e contra o Senhor. Ora, para que o Senhor venha tirar essas serpentes. E os pedidos das pessoas, nós toda terça estamos aqui orando. E às vezes os pedidos, só que eu e o Luciano, nós já não estamos mais nem pedindo para nós só oramos pela igreja. O pastor Ricardo, alguns irmãos que vêm aqui. Mas é interessante, os nossos problemas a gente começa a lançar no Senhor. O pedido das pessoas é sempre esse: tira o meu problema. De repente é um problema financeiro. Remove a minha luta, Senhor. Remove a minha dificuldade. É sempre esse o pedido. Nós sempre temos o costume de orar para Deus tirar as serpentes da nossa vida. E aí, quando não acontece, nós nos frustramos. Nós olhamos e continua a mesma coisa, aquela situação. Por isso, que aqueles que ficam somente pedindo, ore pelo meu problema, né? Eu falo, brinco sempre, falo, crente 6 horas, né? Ora lá por mim, né? Mas se eu só ora lá por mim, sem que a pessoa venha se encher para aprender, olhar para o que realmente salva, o que realmente cura, porque eu estou ministrando hoje o nosso tema, é o tema da igreja. Você vai ver que você vai chegar no tema. Então a pessoa fica às vezes pedindo oração, mas é você. A situação é individual. Você escolhe olhar para a serpente de bronze e para a haste, ou você vai ficar ali querendo que o Senhor tire as serpentes. Lá, e a maneira que Deus trabalha não é tirando as serpentes, mas é mudando o seu olhar. Olha que coisa interessante. Deus quer mudar seu ponto de vista hoje. Para onde você está olhando? Se você mudar seu ponto de vista, você vai entrar em coisas que talvez você nem imaginava que entraria. Você vai fazer coisas na sua vida vão mudar. Se a mulher olhar para o esposo dela de maneira na cruz, na haste e na serpente, o casamento é transformado. Se a mulher do outro lado fazer a mesma coisa, o casamento é transformado. Tem que olhar diferente. Então, se Deus tivesse realmente somente tirado a serpente, o que aconteceria com essas pessoas? Elas continuariam resmungando. Amém ou não? Porque 40 anos elas reclamando, 40 anos elas falando mal do microfone, 40 anos, peguei implicância com o microfone hoje, 40 anos reclamando do pão que estava ali, 40 anos falando que a água acabava, 40 anos, essa vida, porque eu nasci em Diadema, porque eu nasci no Alphaville, porque eu nasci... 40 anos. Você acha que se Deus tirasse a serpente, eles iam reclamar? Aí Deus ia mandar, de repente, sei lá, um crocodilo, eles iam reclamar também. Mas Deus não trabalha dessa forma, porque Ele quer o quê? Pessoas transformadas. Você vai ser transformado se você mudar o seu olhar, irmão. Amém? Se você mudar seu olhar, você levanta em fé todos os dias. Ainda que cansado, mas levanta em fé. Daqui a pouco o cansaço vai embora. Porque o espírito domina o físico. Mas tem pessoas que o físico está dominando o espiritual. É uma preguiça, um sono, um cansaço. Eu não quero ir para a célula, eu não quero ir para a igreja, eu quero ficar aqui. E a pessoa vai se perdendo, vai se deixando passar. Então eles já estavam há 40 anos andando naquele deserto, e a visão deles a respeito do Senhor não havia mudado em nada. Mas como eles poderiam continuar assim? Deus não ia os permitir numa terra nova, que maná leite e mel. Eles não iam... Você vê, se você analisar o capítulo 20 de Números, eles até tentam passar pelos edomitas. Os edomitas falam, vocês passar, o pau vai quebrar. Vocês não vão passar. Porque são desafios, irmãos. Nossa vida é feita de desafios.
Vão se levantar edomitas, vão se levantar serpentes. Jesus disse para nós, no mundo vocês vão ter aflição. Tem de bom ânimo, o que é tem de bom ânimo? Olhe para o lugar certo. Amém ou não? Olhe para o lugar certo. Mas nós estamos olhando a nossa visão errada. Então, se Deus tivesse tirado a serpente, saía dali e é outra coisa. Teve uma certa feita que Jesus, eles chegaram no lugar e foram beber as águas, o lugar chamava águas, chamado de Mara, que as águas eram amargas. Jesus deu uma solução, pega um pedaço do madeiro, que representava Cristo também. O Antigo Testamento tudo tem a forma representativa das coisas. Joga o madeiro na água. Quer falar de transformação. Um dia nós vamos falar sobre esse texto aqui. E eles beberam a água adocicada, foi transformada de amarga para doce. Deus tinha feito tantas coisas, mas aqui perto, eles estavam aqui de frente ao deserto de Sim. É perto, nós estudamos geografia bíblica, já é do lado. Só que tinha os moabitas e os edomitas, para eles entrar na terra. Mas com o coração desse jeito, vai entrar em quê? Não vai entrar. Deus não permitia. Mais um teste, mais uma prova para eles serem transformados. Arão já tinha ficado. Sacerdote, irmãos, que serviu o Senhor durante 40 anos no Egito, no sacrifício no templo, no tabernáculo, levando o sacrifício de expiação e pagamento dos pecados das pessoas. Errou em ferir a rocha junto com Moisés, e Moisés também errou. Então nós não podemos errar. O Hamilton fala isso, eu gosto dessa frase. Não podemos errar, irmão. Então, para Deus, aquele pedido de Moisés não era muito lógico. Por isso o Senhor mandou Moisés, esse pedido dele, retire as serpentes, é o pedido do povo. Não, Moisés, não é isso que eu vou fazer. Por isso às vezes você insiste, Deus não muda e você não muda a estratégia. Muda a estratégia. Você está pedindo uma coisa. Tira. Não, Senhor, muda então aqui. Já que não é para tirar, é para mim ficar. Eu me lembro bem quando eu voltei para o meu trabalho, eu falei, Senhor, eu volto. Mas se eu viver em sofrimento, eu não quero. Então muda aqui. Deus mudou aqui dentro. Deus quer te mudar por interior, teu interior. Deus quer fazer uma transformação em você interna, irmão. Pega esse tema e deleita-se nele. Então, para Deus, aquele pedido não era lógico. Por isso, o Senhor mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse num poste. Dessa forma, todo aquele que olhasse para a serpente de bronze do poste era curado. Deus nos deu um antídoto. Lembra que eu falei da morte? Hoje nós podemos olhar para Cristo e saber que nós temos vida. Dia que você estiver angustiado, olhe para a serpente, olhe para Cristo na haste, olhe para a cruz, vocês vão entender que isso muda. Então aquele poste era a cruz, e a serpente era Cristo que se fez pecado por nós. Serpente quer apontar morte, pecado, e a haste era a cruz. Então a solução de Deus com a terra e seus habitantes não era remover o problema. Tem pessoas que falam, eu não gosto. Você vê a pessoa passando situações, você vê ateus dizendo assim, Deus não existe, tanta maldade no mundo. Deus, irmão, Ele não vai tirar a maldade do mundo. Escute, desculpa te dizer isso. Deus quer transformar corações, pessoas, para viver de glória em glória, mesmo no meio da maldade. Viver fazendo a vontade de Deus, mesmo no meio das dificuldades, das adversidades. Deus não vai mudar. Então a pessoa às vezes ela é ateu porque ela fala, eu não concordo. Como pode Deus, se existe um Deus? Eles nem enchem a boca para falar, como pode existir um Deus que permite uma criança nascer com deficiência, como a pastora que trabalha lá no berçário. Tem uma criança chamada Apolo, ela me conta da criancinha, a evolução. Criancinha em estado vegetativo. Irmãos, não foi Deus que fez esse mal. Esse mal foi feito pelo transgressor. Mas Deus não vai terminar por enquanto, mas Ele quer mudar o nosso coração, o nosso ponto de vista. Você está querendo lutar contra o mal, você não é nem Batman, nem super-homem, relaxa. Você tem que olhar para Cristo. Amém, meus irmãos? Você combate dentro de você o mal. Então a solução de Deus com a terra e seus habitantes não era remover o problema, mas olharmos para a provisão da cruz. Mas nós desmerecemos. Quando nós estamos no estreito, nós reclamamos até de Deus. Nós somos igual, irmão, o povo de Israel do Egito. Nós somos iguais. Então, as pessoas às vezes não concordam com as maldades. Na cabeça dele, o Senhor tinha que intervir nas questões, como crianças que são abusadas, pessoas que sofrem de alguma doença grave, ou que nascem com doenças terríveis. Mas Deus não quer resolver esses problemas, Ele quer te transformar para que esses problemas você veja nele que há uma saída. A pessoa pode estar enferma, irmão. Vou dizer uma coisa para você, nós vamos morrer um dia. Todos nós.
pessoa pode estar enferma, mas se ela está salva, ela não vai morrer. Então o Senhor, Ele quer nos ensinar algo muito além das coisas que a gente olha aqui. Muito além de serpentes e escorpiões, que Ele já nos deu autoridade para pisar. Muito além disso, Ele quer que você olhe, quer que o seu olhar amplie. Amém? Quantos querem ampliar a visão nessa noite? Olhar as coisas macros que o Espírito Santo quer te mostrar. O Espírito Santo quer te mostrar coisas grandes, irmão, na tua casa, na tua vida. Você andar em fé, de cabeça erguida. Tem coisas grandes, escondidas, que serão reveladas para aqueles que olham para a haste, para a cruz e para Cristo. Aqueles que olham para a cruz e para o Senhor. Mas Deus não quer resolver, então. Ele quer transformar você, amém? Ele quer te transformar. E você vai ser vitorioso sobre os problemas. Aí a glória vai para Ele. Amém? Se Ele tira, você vai pisar sobre o quê? Então pise sobre a cabeça do inimigo, sobre a cabeça da serpente. Veja que Deus não fez nada no texto lá com a serpente. Também ou não? Quantos leram o texto comigo de Números 20? Deus não fez nada. O povo continuou ali olhando aqueles que eram picados, que tinham fé suficiente para crer na serpente na haste, eram o quê? Curadas. Tem crente que fica assim. Ele acaba, como eu posso dizer? Ele desanima. Ele está picado, ele está doente, ele está enfermo na fé, ele está fraquinho, mas ele não consegue olhar. Aí ele fica ali, aí ele quer entregar as coisas. Ele quer entregar seu ministério, ele quer parar com as coisas. Não para, irmão. Levante sua cabeça. Deus, os problemas vão continuar. Eu mandei no Instagram, no direct, para algumas pessoas, uma mensagem linda sobre a questão de problemas dentro da igreja. Vão sempre existir. As igrejas primitivas tinham muitos problemas. Mas o problema não são os problemas. Sabia? E então o problema é realmente nós olharmos com um olhar sobressalto aos problemas. Existe alguém maior, superior, que está sobre nós e em nós. Amém, irmãos? Isso já é motivo de muita alegria para nós. Amém? Então veja que Deus não fez nada contra essas serpentes. Mas aqueles que fossem feridos, se olhassem para a haste, eram curados. Recebiam o antídoto. Olhe para a cruz e para Cristo. Pois mesmo que seu problema não seja resolvido, Ele não terá mais problemas sobre você. Escuta o que eu estou te dizendo. Ainda que o teu problema continue lá, Ele não vai te ofender mais. Isso é muito sério. Sabe aquela pessoa que você não gosta muito? Tem que conviver. Olhe para Cristo. Você vai aprender a amar aquela pessoa. Irmão, tem coisas tão assim que funcionam se a gente aplicar, irmão. Essas coisas funcionam tanto. Comece a aplicar. Tem um problema lá na tua vizinhança, tem um problema na tua casa com um parente seu. Olhe para Cristo. Você vai amar tanto essa pessoa que aquele problema vai acabar. Vai vir um antídoto em você e na pessoa. Olha que coisa chave. Presta atenção, irmão. Faça isso. Faça isso. Não fuja dos seus problemas. Sobressaia sobre eles. Ande sobre eles em fé. Como que eu vou olhar para Cristo? Como que eu vou olhar para a cruz? Eu não estou vendo a cruz. Olhe em fé para a cruz, amém? Aleluia, glória a Deus. Vemos esse problema aqui em muitos casais, um querendo mudar o outro. Não funciona, não funciona. Mas se os dois olharem para Cristo, acontece algo diferente. As coisas mudam. Nós vemos esse problema quando a pessoa ela quer vencer dificuldades. Ela luta, ela estuda até coisas erradas. Mas ela olha para Cristo. Cristo lança uma luz sobre ela. E aí ela tem um insight, uma sabedoria, algo que vem divino, irmão. Porque ela olhou. Vem um antídoto, porque pense numa coisa. Nós estamos contaminados. Nós nascemos de uma semente. Adão foi nosso representante, nosso primeiro representante. O primeiro homem criado, ele falhou. Se nós olharmos para Cristo agora, nós tiramos o olhar de Adão. Então toda dor, preocupação, ansiedade, doença partiu de Adão. Mas esse Adão já não nos representa mais. Não te deve representar mais. Quando a pessoa aceita Jesus, Adão morre na vida dela. Nasce quem? Cristo Jesus. Esse ressurreto. Amém? Nem estava no esboço, mas Deus está falando no meu coração. Então, hoje, se você olhar para a cruz, o pecado não terá poder de te escravizar.
Olhe para a cruz. Eu lembro bem quando eu lutava contra alguns problemas, alguns vícios, eu ficava. E olhar para a cruz, irmãos, é estar junto com os irmãos, sabia? Olhar para a cruz, eu sei que a gente começa a conviver, e tem tanto assédio do mundo lá fora, tantas coisas nos chamando, e eu lembro que eu comecei a aplicar minha fé, andar junto, fazer amizade na igreja, fazer amizade com as pessoas. E é difícil fazer amizade com cristão, às vezes, sabe? Para quem é do mundo. Porque, na verdade, o problema está na pessoa. Mas insista um pouco mais. Insista um pouco mais. Insista nas pessoas que você está levando. E o pecado não mais vai te escravizar, porque você vai estar olhando para o caminho certo. Não vai te chamar, porque o que te chama a atenção para o pecado é você receber o alívio. Cristo é o nosso alívio, amém, meus irmãos? Então, o método de Deus é que você esteja com o olhar nele, amém? Agora eu quero falar para você o que significa serpente. Porque você vai falar assim, pastor, tá, João falou que era da serpente e o poste. O que significa serpente? As crianças já aprenderam nos kids o que significa a serpente. A serpente é o símbolo mais evidente do pecado e também do diabo. Na cruz, Jesus tomou o nosso pecado, o meu e o seu, e de toda a humanidade, mas só se aplica em quem tem fé, irmãos. Sai dessa de querer salvar quem está perdido. Eles têm que aplicar fé na vida deles. Quando a pessoa aplica fé, ela é salva. Quando não aplica fé, ela não é salva, está em dívida. Se não confessa Jesus, não abre a boca e aceita o Senhor, está em dívida. Se está em dívida, isso não se aplica. Isso se aplica quando a pessoa quitou a dívida com a fé em Cristo. Amém? Então presta atenção. Então as crianças já aprenderam que a serpente é o diabo, é o pecado. Na cruz o Senhor tomou o nosso pecado. Olha que amor maravilhoso. E se fez maldito no nosso lugar para nos fazer benditos do Pai. Aleluia, isso é maravilhoso. Ele tomou o nosso pecado para que possamos ter o que agora? Sua justiça. Lembra de Adão? Ele era nosso representante, mas ele se fez serpente na haste para agora nós sermos justiça de Deus. Onde está isso? 2 Coríntios 5, 21. Coloca para mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 21. Deus, que diz as Escrituras, se você quiser abrir a Bíblia, marcar aí. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. O próprio Deus fez do seu Filho pecado no nosso lugar. Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo se fez serpente, se fez pecado. Amém? Olha que coisa. E aí, ainda mais, para confirmar mais, a serpente era de bronze. Para que a serpente era de bronze, lá no Antigo Testamento? E aí João cita, para indicar que o diabo já foi julgado e condenado na cruz. O bronze quer falar de condenação, sabia? Julgamento e juízo. Da onde tem isso, pastor? No tabernáculo havia um altar do sacrifício, e o altar era de bronze. Onde o animalzinho inocente morreu no lugar do pecador, era de bronze. Porque juízo e condenação é bronze. Então a serpente, além de ser do pecado, era de bronze para trazer condenação. Jesus Cristo levou a nossa condenação, amém? Então quando você olha para ele com esse olhar, ele levou no meu lugar. Eu não posso ser mais uma serpente. Ele se fez serpente. Agora eu sou um cordeiro, amém? Ele é o cordeiro agora. Ele ressuscitou. Existe até louvor que ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. E ele foi para a cruz como uma serpente, porque ele foi levando a condenação sobre ele. Irmão, isso é interessante, sabe? Isso faz a gente pensar no Evangelho. E aí essa questão do tabernáculo é para indicar que nele o pecado e o diabo eram julgados e condenados nele, enquanto nós éramos salvos. Então a serpente de bronze estava falando que toda a condenação estava sobre Jesus. Você está vivendo em condenação, você não consegue olhar para Cristo. Tira hoje a condenação do teu coração. O que é condenação? Pensamentos de derrota, pensamentos que você está em dívida, pensamento que você está perdendo, pensamento que não tem jeito. Esses pensamentos foram julgados na cruz do Calvário. Amém? Deus julga o pecado, a doença, a pobreza, o diabo, mas Deus não nos julga. Ele não nos julga. Todo o julgamento foi em Cristo. Amém, irmãos? Porque sobre nós não há mais condenação. O Cordeiro de Deus foi condenado no nosso lugar. Nós vamos para a ceia domingo, mas já comece a pensar nisso hoje. Comece já
Exercitar isso, tirar essa condenação do seu coração. Então, o primeiro lugar que significa serpente é isso. Condenação, juízo, pecado. Todo o pecado, toda a nossa dívida, toda a nossa culpa foi jogado nele. Quando você tira o olhar dele, você volta e assume toda a condenação de novo. Abandona esse tipo de prática de vida. Amém, meus irmãos? Você foi salvo. Amém? Você está em Cristo. Quantos estão em Cristo? Diga amém. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, esse fez tudo novo. Coisas novas. Deus tem coisas novas. Deus sempre tem coisas novas. Agora, segundo lugar, o que significa a haste ou a cruz? Que lá é a haste, mas nós sabemos que Cristo foi lançado na cruz. Cruz também é lugar de condenação, mas também é lugar de exposição e vergonha. Os filhos de Deus não precisam viver em vergonha, em exposição, porque Cristo se expôs no nosso lugar. Tudo o que o diabo queria fazer com a humanidade, Jesus deixou que fizesse com ele. Tudo. É a morte, a condenação, está sobre ele. Jesus falou, é sobre mim. Ele foi ao madeiro. E a palavra diz lá em Gálatas 3:4, eu vou pedir para que reproduz para nós no Data Show. Cruz também é lugar de maldição. Olha o que diz Gálatas 3:4. Será que foram... Não, 4 não, 13, desculpa, irmão. Desculpa. Eu coloquei o 4 também, mas não vão ler. 13 e 14, tá? Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Quem olha para a cruz recebe o Espírito. Quem olha para a remissão, quem olha ali para todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele recebe o Espírito de Deus. Recebe o Espírito do Senhor, amém? Então, quando você olhar, quando você olhar para Cristo, saiba que a maldição não está mais em você, estava sobre ele, amém? Cristo levou toda maldição no teu lugar. E como que eu olho então? Eu olho aplicando essa fé no meu coração. Eu entendi que a serpente é pecado, é morte. Cristo se fez. Então acabou, não tem dívida. Eu olho para a condenação, falo, ele se fez condenado, vergonha no meu lugar. Não, eu não posso andar mais em vergonha. Agora, no lugar da vergonha, diz a palavra de Deus, vos darei dupla honra. Amém? Nós temos dupla honra no Senhor. Então, cruz também simboliza lugar de morte e sentença. Lugar de sentença. Jesus foi sentenciado à morte no nosso lugar. Então, não há mais sentença sobre nós que somos eleitos de Deus. Não há mais sentença, irmão. Não há sentença. Lembra que eu falei que outro dia da dívida paga? A fatura está pregada em você. Mas quando você está olhando... Porque o diabo, como que ele trabalha? Na mentira. Ele vai lançando, ele vai falando que é mentira, isso é que você ouviu, não, isso é invenção do pastor, esses estudos que ele está fazendo, isso é loucura, é uma loucura do evangelho mesmo, mas é a verdade bíblica, é a verdade de Deus. Porém, o nosso olhar para a cruz e para a serpente, não somente é um símbolo agora. Você olha e você aplica fé no teu coração. E você abandona toda a maldição. Então olhe para a cruz. Olhe para Cristo. O seu olhar deve estar nele. E para último, para nós finalizarmos, o que significa esse olhar que nós estamos falando tanto aqui? Porque se eu falo que tem a serpente, que tem a haste, que tem a cruz, a palavra olhar, do original, é nabal. Não significa um olhar comum. Sabe assim? Um olhar, tá bom, uma paisagem, um olhar de assistir alguma coisa. Não. O olhar aqui significa olhar atentamente. Não só olhar atentamente, mas considerar. Acho que isso é o maior para nós. Considerar que ele morreu. Considerar que ele está na cruz. Considerar que o cordeiro se expôs no lugar de uma serpente. Considerar que ele se fez pecado no nosso lugar. Eu considero, sabe aonde? Onde eu sou provado. Espera aí, eu considero, né? Eu olho para Cristo. Mas o problema é que a gente está doente. Eu estava vendo um pronunciamento de fé de um pastor. Ele falou assim, quando uma pessoa está doente, ela, em vez de aplicar fé, em primeiro lugar, ela já vai tomar uma dipirona. Aplica fé primeiro. Você está olhando para a cruz. A Bíblia diz que sobre ele estavam todas as nossas dores e maldição. Aí sabe o que acontece?
A pessoa fala assim, mas eu já orei, já pedi tanta oração. Mas aplicou a fé de verdade? Aplicou de maneira assim que, sabe, crer ao ponto de não duvidar, mesmo sentindo, né? Então significa olhar atentamente, considerar, olhar com expectativa também dessa palavra. Eu estava pesquisando, é interessante. Você olha com expectativa, está acontecendo, porque as coisas geram no mundo espiritual, para depois gerar no mundo físico natural. Amém, meus irmãos? Quantos estão comigo? Ninguém está dormindo não, né? Amém. Deus não exige grandes coisas do homem, apenas que ele olhe. Olhe para Cristo. E olhar, então, é viver aquela imagem. Nós temos aqui a referência, que é a visão de Cristo, né? O Espírito vem através de um olhar. Olha lá. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Nós, os olhos, tem que desvendar. Eu preciso olhar de maneira clara. Preciso enxergar. Começa a falar isso nessa noite. Fala, Senhor, eu preciso enxergar. Preciso começar. Não tem problema no meio da palavra para falar, eu preciso enxergar isso, essa verdade, nessa área da minha vida. Preciso enxergar que ele levou. Aplica em mim. E aí o seu olhar é transformado para um olhar de expectativa. Amém, irmão? Um olhar diferente. Você começa a considerar a obra de Cristo. Porque tem crente que não considera, desconsidera a obra de Cristo. E aí não funciona. Tem que considerar. Considerar em tudo. Não. Eu ouço crentes dizer assim, não, nessa área não funciona, já tentei. Ele desconsiderou. Na verdade, ele deixou de olhar, né, irmãos? Ele deixou de crer. Amém? Jesus diz que todo homem que olhar o Filho e crer será salvo. Olha que coisa linda. E o ser salvo da condenação, mas a salvação ela continua. Busque revelação de Cristo, porque tudo na vida cristã consiste em vê-lo. Coloca para mim, Damásio, João 6,40. Vou te revelar a vontade do Pai para você. Quer saber a vontade do seu Pai? Presta atenção, olha lá. Porque a vontade do meu Pai, disse Jesus, é que todo aquele que olhar para o, e nele, 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 tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Você precisa olhar, irmão. Você precisa olhar, mas você precisa crer. Você precisa olhar crendo. Você precisa olhar contemplando. Olhar se enchendo de fé. Olhar mesmo diante de circunstâncias. Se enchendo de fé. Sabe? Você precisa olhar Cristo em tudo. Por isso que às vezes eu falo, quando alguma mulher vem falar do esposo dela, você precisa olhar o seu marido pregando lá no púlpito. Salvando almas. Pregando o evangelho. Você não está olhando a obra nele, está olhando a obra de Cristo no Calvário. A obra de Cristo é que vai executar a obra no teu marido. Por que você fica brigando com ele? Por que muitas vezes o marido briga com a mulher? Por que muitas vezes, irmão, nós brigamos em atritos entre nós mesmos na igreja? Porque nós olhamos para a pessoa. Olhe para Cristo através da pessoa. Você vai achar uma resposta. Deus vai mudar a vida daquela pessoa. A primeira vez que nós olhamos, fomos salvos e libertos do veneno da serpente. Mas a serpente vai parar de picar? Você acha que a serpente vai te dar sossego só porque você está em Cristo? A Bíblia diz, em 1 João 5,16, que ele não pode tocar. Mas a palavra também de Deus fala, lá em Efésios, capítulo 5, que o inimigo lança dardos inflamados. É veneno. Vem veneno em nós todo o tempo. Aí o que a gente tem que fazer? Olhar para Cristo, continuar olhando. Hoje nós continuamos olhando. Uma vez nós olhamos, olhar é pouco. Eu aceitei Jesus. Você vai para a rua, né, Milton, no projeto social? Eu já aceitei Jesus, Mariana, as pessoas falam. Eu já servi, eu conheço, vem pregar a Bíblia para nós. Mas deixou de olhar. Olhou uma vez, parou de olhar, é envenenado. Quantos querem continuar envenenado? Misericórdia, ninguém. A nossa igreja não é de pessoas envenenadas, mas é de pessoas com um antídoto, vacinados. Seja um crente vacinado, meu irmão, contra o diabo, contra o pecado. Não fique, não permita que o veneno contamine, trazendo uma gangrena na sua perna espiritual, e você não consegue mais andar porque está pesada. Antigamente eu ia para a célula, agora não consigo mais. É gangrena, é doenças espirituais. Existem como doenças físicas, também existem doenças espirituais, meus irmãos. Mas que nós hoje possamos
continuar olhando para Ele. E quanto mais contemplamos, lembra que eu falei da expectativa? Quanto mais nós olhamos, que eu olhei aqui, que é o considerar, né? Quanto mais nós olhamos com expectativa, com ansiedade nas coisas que Ele vai fazer, com aquilo que Ele... Porque se Ele já fez, Ele é fiel para cumprir, continuar cumprindo. Quanto mais nós olhamos, mais nós vivemos em fé. Quanto mais nós vivemos em fé, mais nós sobressaímos no mundo espiritual. Nós pisamos sobre a serpente em nome de Jesus. Amém? Então fique de pé, para a glória do Senhor Jesus. Hoje eu não quero aqui falar para você que é uma fórmula mágica de você passar a olhar as coisas dessa forma. Não existe. Mentira. Não, eu vou pôr a mão em você, vou dar uma gusparada, igual que Jesus deu, seus olhos vão se abrir. Não. Não é assim mais. Jesus fez isso naquela época, como uma alegoria para que hoje nós possamos entender. Lá Ele executou com a sua própria essência, a essência de Cristo, hoje através do Espírito. O que eu tenho que te falar aqui, o Espírito que está dentro de você tem que te confirmar, amém? O Espírito tem que te confirmar. Na verdade, a saliva de Jesus está dentro de você, porque é o Espírito Santo. Então, não precisamos de alegorias, precisamos realmente de crer, irmãos. Precisamos de contemplar. Sabe, precisamos olhar para Cristo, ficar ruminando a palavra. Sabe, precisamos continuar olhando para o antídoto, olhando. E quanto mais nós olhamos, mais somos transformados. Você não percebe, mas tem uma obra acontecendo em você. Toda semana que você vem para o culto, na quinta, no domingo, que você vai para a célula, há uma obra acontecendo em você. Você não percebe, irmão. E talvez o mundo também não percebe. As pessoas também tiram crédito. Até que um dia, alguém te chega pela manhã e reconhece as tuas orações. Até que um dia, alguém olha para você e fala assim, realmente ali vai um servo de Deus. Olha, ora, porque as coisas estão difíceis aqui. Ah, está começando a reconhecer? Então nós continuamos olhando para Cristo, aplicando fé. Então, irmãos, nós desistimos de olhar, nós paramos de olhar. E aí o tema nosso fala isso, e todos nós com a face descoberta, nós precisamos descobrir, contemplamos a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? Ele levou tudo sobre Ele, hoje não tem mais nada sobre mim. Contemplamos a glória do Senhor, segundo que a sua imagem, estamos sendo transformados, segundo a imagem dEle, segundo a imagem de Deus, nós voltamos, segundo a imagem dEle, somos transformados com o quê? Com a glória cada vez maior. Com a glória cada vez maior, somos transformados a cada dia. Quando nós olhamos, aplica fé, meu irmão, aplica. Lembra que eu te falei? A serpente vai continuar lá, mas ela não vai mais te fazer o mal. A dificuldade vai estar lá. Eu louvo a Deus porque uma das coisas que eu consegui fazer foi vencer o meu vício, trabalhando no lugar onde vendi o vício. Porque eu falei, isso aqui eu tenho que vencer aqui na prática. Eu glorifico a Deus porque no meu casamento, nós começamos a aplicar uma fé sem olhar nada. Nós não tínhamos uma referência, a não ser Cristo. Eu nem entendi direito o Evangelho, mas eu falei, eu preciso mudar, porque está errado. Olha, tem crentes que não querem nem mudar o seu olhar. Então olhe diferente nessa noite. Nós queremos fazer coisas, mas Deus diz que nós devemos olhar para Cristo, amém? Nós devemos olhar para o Senhor. Nós queremos tomar providências, nós queremos pedir para Deus tirar, mas Deus manda que olhemos para Cristo. Se apenas contemplamos o Senhor, toda a força do diabo contra nós é desfeito. Se nós contemplamos o Senhor de verdade, se nós contemplamos a obra consumada, nós não vivemos mais como desgarrados, nós não vivemos mais em pecado. Então começa a fazer uma oração com o Senhor aí. Falou, Senhor, eu preciso crer em fé nisso. Essa fé precisa crescer dentro de mim, Senhor. Essa fé de uma nova vida, de um novo ser, de um novo homem. Diga, de um novo homem. É para você que você tem que orar. É para você, irmão, você tem que orar. Essa fé de uma nova mulher. Oh, Deus, diga, eu estou sendo subjugado. Serpentes na minha casa, coisas que eu preciso resolver, mas não vou resolver, vou olhar para o Senhor. O Senhor vai resolvê-las. O Senhor é o antídoto. Eu vou olhar em fé. Tudo que o Senhor relatou, tudo que a tua palavra está dizendo, que não há condenação, eu vou aplicar na minha vida antes de tomar a decisão. Eu vou tomar a decisão nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você está aí hoje e se sente em dívida com Deus. Eu quero convidar
a você levantar a mão no seu lugar. Sabe, você nunca tomou uma decisão, ou talvez tomou uma decisão, está se sentindo afastado. Toma uma decisão hoje para olhar as coisas de forma espiritual, olhar e ver Cristo. Aleluia. Nós olhamos para a obra dele, irmãos. Ele não está mais na cruz. Tira essa sua cabeça religiosa aí, bota ela para pensar. Ele não está mais na cruz. Ele apenas passou pela cruz para nos curar, deixar o antídoto. Eu olho para a cruz, sabendo que agora ele está aqui, ó, dentro de mim, muito vivo, muito vivo. Você olha para a cruz, mas você declara, ele está dentro de mim. Eu olho para a cruz só para saber os meus direitos. Eu olho para a cruz para saber o que eu conquistei, o que ele conquistou por mim, e o que eu tenho de direito com ele. Para isso que eu olho para a haste, para isso que eu olho para a serpente, para isso que eu olho para Cristo na cruz. Mas você tem que crer na obra dentro de você. Falei, ele mora aqui dentro. Irmão, é muito benefício, amém ou não, igreja? É muito benefício. Às vezes eu paro para pensar, eu me lembro como eu era solitário, carente das coisas, carinho das pessoas, carente familiar, um jovem de pais separados, que começou a trabalhar com 11 anos de idade, na ânsia de querer vencer na vida, sozinho, uma família acompanhada de vícios, acompanhada de brigas, separações, festas, cada um para um lado, sabe? Mas um dia o Senhor se mostrou para mim, e eu olhei para a cruz dele, e eu olhei para ele e falei, ele fez tudo isso por mim, vou acreditar, é para mim mesmo, eu vou crer, e eu vou viver, porque se ele conquistou é direito meu. Se ele conquistou, irmão, levante as suas mãos e fala assim, é direito meu essa nova vida. Eu vou olhar da forma que ele quer que eu olhe. Eu vou olhar para ele. Eu vou olhar para ele. E quando tiver oportunidade, as pessoas vão olhar para ele também, porque eu estou olhando para ele. As pessoas vão ser contagiadas, não vão resistir. Aleluia. Oh, aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor nessa noite. Deixa o louvor falar no teu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Ensina-nos a andar em fé, Jesus. Aquilo que somos. Oh, essa circunstância temporária. Ele nos curou. Ele é o antídoto. Ao que está sentado. Louve a Ele. No trono. Aleluia. Oh Deus. E ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra. Cante, cante, igreja. Seja a glória, seja o domínio. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus. Você pode declarar isso?
é poderoso. Poderoso Deus. Cante, cante. Diga isso. Minha alma anseia Por ti. poderoso. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Poderoso Deus. Comece a falar em línguas. Comece a receber o Espírito dele. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma, Jesus. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Na tua presença. Ao que está sentado. Você pode louvar a Ele. Contempla ele. Comece a contemplar a obra dele no Calvário. Comece a contemplar a igreja. Ele te ama. E ao poder. Nós contemplamos Todo louvor. tua imagem, Deus. Seja o louvor. Ele é digno, amém? Não? Ele é digno do nosso louvor. Seja. Nós honramos o Senhor. Glorificado seja o domínio, o poder Séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Aleluia! Poderoso Deus! Poderoso Deus! Seja tomado pelo Espírito! Glória ao Senhor. Poderoso Deus! Minha alma anseia por ti. Nós cantemos a Ele, poderoso Deus. Ele é bendito, poderoso Deus. Então clame, poderoso Deus. Se quiser chorar, fique à vontade, mas se derrame na presença do Altíssimo. Poderoso Deus, Ele cumpriu tudo. Poderoso Deus, seu corpo nos deu vitória na cruz. Poderoso Deus, teu Espírito habita em mim. A alma anseia, aleluia, aleluia, nós te bendizemos. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, poderoso, tua obra é suficiente. Exaltado sobre todo domínio, Ele, nosso olhar está em ti, poderoso. Me ensine a olhar para ti, Jesus. Me ensina a caminhar em fé, aleluia. Poderoso, se derrame, igreja do Senhor. Se o nome de Jesus não te fazer tremer, é porque os seus olhos não estão nele. Aleluia. Oh, aleluia. Poderoso.
Digo, o meu olhar está em ti, porque Ele é poderoso e Ele veio até nós. Ainda que seja engateando, Senhor, ainda que seja arrastando, Senhor, a minha vida não pertence mais ao maligno. Comece a dizer isso. Ainda que serpentes, cobras, escorpiões e lagartos se levantem contra a minha vida, comece a dizer isso. Dentro da minha casa, não irei tirar os olhos de ti, Jesus. Comece a contemplar em nome de Jesus. Comece a determinar no teu problema, irmão, a visão da cruz de Cristo. Comece a aplicar na tua vida a visão do Calvário, a visão celestial. Comece a aplicar em fé. Aleluia. Oh, somos virtuosos. Temos Ele. Oh, irmão, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós agradecemos. Aleluia, Jesus. Dá vontade de passar a noite, não podemos. Mas nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Pedir para que Ele continue abrindo os nossos olhos. Murilo, é a verdade que liberta, meu irmão. Murilo, é a verdade que liberta. Aleluia. Igreja, é a verdade que liberta. Não é você chegar aqui e eu te montar um rito. Pula aqui 3 vezes com a perna direita. Não, é a verdade. É conhecer Cristo, é conhecer Ele melhor, é olhar para Ele, é saber dEle. Ah, irmão, um dia eu bati no meu peito e falei assim: não vou dar mais o gosto pro diabo, não. Um dia eu bati no meu peito, falei, aqui você já perdeu, Satanás. Mas de vez em quando tem umas cobras querendo entrar debaixo da porta da minha casa, sabia? De vez em quando, tem umas cobras querendo, tem umas pragas querendo entrar no meu trabalho. Tem umas pragas querendo entrar na vida sentimental dos meus filhos. Não estou dizendo pessoas, estou dizendo situações, enfermidades na minha casa. São serpentes. Tenho certeza que também acontece com você. Mas sabe o que nós temos feito lá em casa? Eu e minha esposa, e automaticamente passamos para os nossos filhos. Nós estamos olhando para Cristo. Nós estamos olhando para Ele. Nós estamos olhando para Ele. O olhar nele, o antídoto. O antídoto. Estamos por cima. Se necessário for, nós vamos andar sobre as águas, andar sobre as serpentes, andar sobre escorpiões. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Se alguém está falando para você que não vai dar certo, pode ser uma serpentezinha que saiu lá. A Bíblia diz que o inferno é organizado e gamas de demônios saem para iludir, atrapalhar, trazer peso. Mas o nosso olhar em Cristo, elas são nulas. O diabo é anulado, ele é anulado. Então anule o diabo olhando para Cristo, olhando para o Calvário, olhando para a vitória, tua alegria. Ah, pastor, às vezes a depressão ronda lá em casa, é uma serpentezinha, irmão. Olha para Jesus, olha para a obra consumada. Está tudo consumado. Falei domingo passado, está tudo pago, está consumado, a obra está pronta. Nossa, Ele fez e pagou tudo por nós. Mas nós precisamos olhar, precisamos aplicar fé, amém? Nós vamos agradecer a Deus. Pode acender as luzes, vamos fazer uma oração juntos. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Pai soberano, obrigado, Jesus, pela tua palavra, por esse culto, pelo ministério de louvor, cada irmão que está aqui, irmã. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de falar do teu evangelho. Obrigado, Senhor, por uma igreja tão abençoada, Senhor. Obrigado, Senhor. Não é demagogia, Deus. Obrigado, Senhor.
fazer parte de um time de vencedores. Obrigado, Senhor, por fazer parte de crentes que olham para a tua obra, que olham para ti, Jesus. Obrigado, meu Deus. Peço que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Continuamos intercedendo sobre a igreja, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças, sobre as finanças da igreja, sobre o nosso encontro, equipe, sobre as nossas células, sobre os nossos líderes. Ministra, Senhor, no coração deles. Ministra, Senhor, no coração da igreja. Fé, Senhor, fé, em nome de Jesus. Ministra, em nome de Jesus. Naqueles que estão em casa hoje, ministra, em nome de Jesus. Toca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz nova vida, assim como o Senhor falou com Nicodemos, que precisávamos nascer da água e do Espírito. Essa palavra vai nos levar a nascer na água e do Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebre em nós toda maldição, quebre em nós todo o poderio do inferno, quebre em nós toda maldição, que eu sei que já foi lançada fora, mas tenta às vezes voltar. Qualquer tipo de serpente, seja derrotado, porque somos nova criatura em ti, Jesus. Aleluia. Obrigado em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Estenda as mãos à frente. Quero dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Dá um abraço no teu irmão antes de você ir embora. Aleluia.